Hoje eu recebo o Thiago Santos, especialista com mais de 24 anos de experiência no mercado de consórcios, com passagem por grandes marcas como a Dizal, Consórcios e Volkswagen. Formado em neurociência e comportamento, trainer em PNL e gestor de empresa, ele já foi destaque da Dizal em Minas Gerais e hoje lidera o projeto Consórcio Sem Segredo. Além de rodar o Brasil treinando equipes com o projeto Conexão D, tendo sob sua gestão 2,7 bilhões em consórcio. Cara, é importante mesmo e entende do assunto. Hoje eu trouxe um cara que, além de eu admirar como profissional, estamos nos tornando amigos, temos bastante coisas em comum. Verdade. E hoje eu quero, além de nós batermos um papo, eu quero aprender bastante com você. Eu gosto sempre de iniciar, né, todos os podcasts, todos esses bate-papo. Eu gosto do próprio entrevistado falar um pouquinho como gosta de ser conhecido e reconhecido, falar um pouquinho da trajetória. Então, Thiago, você é Thiago por Thiago. Pronto. É sobre isso. Bom, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando, principalmente quando eu sempre inicio todo encontro que a gente faz, quando eu faço alguma abertura e faço alguma apresentação, eu fico muito feliz hoje de ver o consórcio sendo convidado para estar em mesas falando sobre o produto e ver no lugar onde ele merece estar. Então, assim, minha história é um pouco disso que você falou. Consórcio é minha vida, eu não faço outra coisa da vida a não ser consórcio. Todos os caminhos que eu fui buscando profissionais foram com o propósito de trabalhar com consórcio em relação a isso. Então hoje a gente tem a oportunidade de falar para mais gente, falar para mais pessoas, conectar com pessoas como você do mercado imobiliário e trazer, na verdade, esse produto para a mesa, que essa é a intenção hoje. E como você iniciou a trajetória como empreendedor? Foi através dos consórcios? Assim, eu sempre coloco, o empreendedorismo ele tá na veia do processo. Hoje eu ensino as minhas filhas exatamente a isso, a empreender, a entender a como fazer dinheiro, né? E não como ganhar dinheiro, porque hoje o CLT, essas coisas, traz você para esse sentido, né? Eu ganho dinheiro, mas efetivamente como eu faço? Então assim, a veia empreendedora ela sempre esteve em todos os processos que eu participei. Por mais em processos CLT que eu estava, eu sempre pensei no lado empreendedor do processo. Então, minha vida começou muito cedo, vendendo. Então, minha profissão inicial é vendedor. Eu acho que toda profissão a gente precisa ter esse na veia, né? Esse ar da venda. Então, eu acho que o empreendedorismo começou como? A despertar o interesse realmente em trazer possibilidades diferentes, independente de que modelo de contrato que você está. E quando que você percebeu, cara, esse negócio aqui, eu tenho um nicho diferente, esse negócio dá dinheiro e tem pouca gente que entende do assunto. Quando que você decidiu focar em consórcio? Virou minha chave quando eu entendi que tinha bastante gente fazendo, mas bastante gente fazendo mal feito. Então, assim, e sempre falo que hoje a gente tem um oceano azul em todas as profissões. E Hum. consórcio em especial tem muita gente fazendo bobagem no mercado. E que é o que fez o mercado, às vezes, virar a cara para o produto durante um período. Se a gente vai para uma sala hoje, eu falo assim, ó, quem já ouviu falar mal de consórcio? Pode levantar a mão. A maioria sempre trouxe esse ar. Mas por quê? Porque maus profissionais estiveram com esse produto na mão, como todas as profissões existem. Então, a hora que eu vi que existia espaço para fazer diferente, eu falei, opa, tem um cara da internet que fala, né, tem um negocinho aí. Então Eu, tem espaço. eu confesso que até antes de nós conversarmos aquela vez no seu escritório, eu ainda tinha um preconceito quanto a isso. Tinha um preconceito não pelo consórcio em si, né, pela modalidade, mas achava muito complicado, aquele negócio que, pô, difícil ser contemplado, de você vai lá, é mais por uma poupança do que necessariamente para conseguir alguma coisa, né? Eu sempre tive esse preconceito e aí você conseguiu quebrar esse preconceito naquela época. E me fala assim, qual que foi a decisão que mudou a sua vida, a sua carreira, assim, qual a decisão que você tomou como empreendedor que você viu a chave virar? Toda chave se vira quando você foca num processo, acredita nele e tem a persistência para dar continuidade. Que o problema é o seguinte, o problema é que as pessoas começam e quando vê a dificuldade desiste. E em todo o mercado. A desistência é o que faz as coisas darem errado. Então, às vezes a pessoa deu errado. Não, peraí, você desistiu no meio do caminho? Não, desisti. Então, assim, quando eu vi que existia um público hoje, porque o Brasil, como é que é o Brasil hoje? Culturalmente falando, as pessoas se planejam muito mal, as pessoas sobrevivem muito, ou seja, eu ganho e gasto,
Então, na verdade, a questão é a mesma coisa que eu falo no mercado imobiliário. Você vende hoje imóvel. As pessoas compram um imóvel para quê? Investimento, um bem seguro, moradia. Mas a pessoa até colocar esse imóvel na prateleira, ele se perdeu em vários caminhos. Então eu trabalho nessa válvula, na educação financeira. Então nosso processo hoje, como é que ele é? Ele é muito mais educacional do que propriamente o produto em si. Porque a gente trabalha com educação financeira, as pessoas se planejando, as pessoas entendendo que é possível. Quando a gente chega e fala assim, pô, é possível você planejar em ter um imóvel pagando 1.000 por mês e que você sozinho não faria. Então hoje o nosso trabalho é sair da mesa como? Ressignificando o processo. Primeiro, é possível. E muitas das vezes para pessoas que acham que não é possível. E hoje nós vemos muito profissionais que querem empurrar, quer assim, que o cliente compre o que ele acha que é bom, mas não se preocupe em educar, em mostrar para o cliente como comprar, o que comprar melhor, o momento certo de comprar, né? Então, assim, nós como profissionais, aí, donos de empresa, temos cada vez mais nos aprimorarmos sobre como educar, como vender, principalmente agora nas redes sociais, essa imagem de como o cliente ganhar dinheiro e não nós ganharmos comissão, né? Eu acho que esse nosso desafio tem cada dia aumentando mais de nós fazermos isso e educarmos os nossos vendedores, corretores, né? É isso? Eu falo assim, o match da venda ela está na geração de confiança. As pessoas compram quando se sentem seguros. E muitas das vezes isso é quebrado, né, Alan? Às vezes as pessoas querem, o que você falou, às vezes o vendedor, o corretor, ele quer vender pensando aonde inicialmente? No ganho. E o ganho é a consequência da venda. Então, quando a gente coloca ela em escalas, aonde ela deve ser colocada, peraí, o que eu ganho é consequência da minha venda. Então, o que está em primeiro lugar é a minha venda. Se nesse sentido ele linkar no atender, eu estou te atendendo com o que eu estou te vendendo, o dinheiro é consequência. E quando isso encaixa, eu não sei se você percebe lá no seu nicho, quando o corretor, quando o vendedor entende essa virada de chave, a venda ela gera o quê? Ela flui. Não vira um negócio mais forçado, né? Tem algumas vezes que eu vejo na internet, e isso é uma coisa que eu acho muito ruim, que alguns vendedores, alguns corretores falam: ah, que bom que eu vendi, mais uma família que eu ajudei. Eu acredito muito Ok. nisso, na ajuda à família, de ajudar a realmente a realizar um sonho. Mas ninguém está aqui para ficar ajudando a outra família. Eu estou aqui para dar sustento para minha família, para ganhar dinheiro, mas obviamente eu me especializei para fazer isso através de tornar a vida das pessoas melhores, Uhum, né? Então eu acredito muito nisso, de assim, nós trabalhamos para ganhar dinheiro, ninguém tem ONG. sem dúvida. Mas obviamente eu tenho que ser bom o suficiente para trazer o melhor para o meu cliente. E se você levar o melhor para o seu cliente, automaticamente você vai vender. E se você vender, automaticamente você vai ganhar o dinheiro. Exatamente. Então, esse é o ciclo, na minha opinião, da venda. E nesse seu tempo como empreendedor, 24, 25 anos já, um garoto, né? Novo. Teve algum momento que você pensou em desistir? Várias. Principalmente trabalhando com consórcio. Me conta. Eu comecei assim. Quando eu comecei no consórcio, minha história com consórcio começou antes de eu conhecer consórcio. Minha mãe, ela tinha 2 consórcios em casa, da Sharp, ou seja, de eletrodoméstico, e ela faltavam 2 prestações para ela acabar o consórcio dela. Ela não tinha tirado ainda uma televisão e um videocassete, e a Sharp quebrou. E ela não tirou. E aí, quando eu tenho uma oportunidade, aqui em Juiz de Fora, é tradicional, né? Eu fui contratado na época em um concessionário, então minha vida começa dentro de um concessionário. E eu fui para uma vaga de consultor técnico. Tava sendo chamado uma vaga. E na hora que eu cheguei lá, não, a vaga já foi preenchida e tal. Cara, mas no segundo andar tá tendo um treinamento de consórcio. Se você quiser fazer. E aí eu fiz. E aí, quando eu fui contratado depois desse treinamento, eu conheci os profissionais que vendiam. Ali foi o primeiro ponto de vontade de desistir, porque eu linkei isso com o que eu vi em casa. Esse foi o primeiro ponto de desistência. Alguns outros, mas que chamou atenção, foi no outro momento, onde eu fui para administradora. Ou seja, eu abordava as pessoas para venderem consórcio. E as pessoas não queriam receber a gente. Então eu visitava concessionários. Em Minas Gerais, para você ter uma ideia, quando eu comecei, a gente tinha 2 concessionárias vendendo consórcio. 2 somente. E eu batia na porta deles, eles não queriam nem receber. Hoje, na nossa região aqui, a gente tem 38 concessionárias operando o produto. E as pessoas hoje chamam a gente para estar na mesa. Então, assim, vontade de existir, várias. Várias, várias, várias. Mas é o que é o que eu linko. Eu linko que a persistência vence. Nós como empreendedores, né, eu já tive mais de
18 CNPJs, cara. É muita empresa, muita vontade de fazer dar certo, muita ideia que a gente. Eu sou muito rápido no sentido, cara, quero fazer, então vamos fazer, vamos ver o que acontece. Obviamente, com essa quantidade de empresas abertas, se 3 ou 4 der certo, paga os que não deram certo e Aham. assim vai, né? Mas o que te fez crescer mais? A dor ou a ambição, a vontade de dar certo? A dor, sem dúvida. É assim, ó, na dor a gente aprende. Minha mãe falava isso sem técnica, né? Meu filho, errar uma vez é aprendizado, duas é burrice. Traz isso para o empreendedorismo, traz isso para o negócio. Então, assim, errar não dá certo. Quer dizer que deu errado? Não, calma. Então, assim, eu tive agora num evento que tem um empresário, enfim, dando treinamento hoje. E aí, o primeiro julgamento que teve na mesa foi: pô, mas esse cara quebrou, como é que ele tá dando treinamento hoje? Cara, eu confio mais hoje escutar um cara que ele quebrou do que um cara que tá ficando rico me ensinando hoje a ganhar dinheiro, mas sendo que ele não ficou rico sozinho. Ele ficou rico vendendo a ideia dos outros ficar rico. Então, assim, você já experimentou aquilo? Você já viveu aquilo? Então é muito mais sobre isso, entendeu, Alan? Eu Aham, acho que a ideia é: aonde está o erro na história? O erro está em não repetir. é isso aí. Quantas vezes você já aprendeu com essas 18 empresas, com esse CNPJ? Obviamente que às vezes você vai lembrar delas e vai falar assim: pô, peraí, isso aqui eu não faço nunca Nunca mais, mais. isso aí. Mas aprendeu, né? Aprendeu. O problema é você errar de novo, né? E qual foi o seu maior erro, assim, o que te mais fez aprender? Então, meu maior erro foi assim: primeiro, a gente não leva ninguém aonde a pessoa não quer ir. Então, às vezes, a gente fica insistindo em levar pessoas para lugares que a gente acha interessante, mas na verdade a pessoa não acha. Então, nesse decorrer, foi às vezes insistir com pessoas que não queria. E que às vezes eu fiquei com o sentimento que eu não estava fazendo. Então, esse foi um aprendizado. Hoje, de fato, eu levo pessoas que querem chegar. Agora, eu não estou aqui para fazer projeto para ninguém. Entendeu um pouquinho? A pessoa tem Entendi, que querer. entendi. Processo de motivação, eu falo isso em treinamento. Todo mundo fala assim: ah, você precisa vir aqui para me motivar. Não, o primeiro processo de autoconhecimento chama-se Isso automotivação. aí. A motivação é sua. Eu não tenho o poder de motivar ninguém. Então, erros na vida foi, às vezes, pelejar com pessoas que não estavam querendo Até chegar. mesmo porque depois você vai ser cobrado por ter insistido. Ah, eu fiz porque você queria, né? E o resultado não é meu, o É resultado é isso aí. dele, né? E Então, qual é o maior erro que você acredita que um empreendedor iniciante pode cometer? na minha opinião, é pressa. Todo mundo quer ficar magro amanhã, rico amanhã, e quer que tudo se resolva em 2 tempos. Então, na minha opinião, é persistência. Nada se constrói da noite para o dia. Então, hoje, como eu coloco hoje como. É porque não existe muita receita, né? Você pegar Não hoje, tem, nos seus 18 CNPJs, tem uma receitazinha não pronta? tem. Agora, uma que é bem provável que aconteceu em todas foi persistência. Persistência. Então, eu acredito nela. Eu acredito. Então, todo empreendedor, todo vendedor, todo corretor, o cara vai chegar hoje virar corretor e vender 10 imóveis no primeiro mês? Óbvio que ele quer. O querer impulsiona ele para isso. Agora, a persistência dá continuidade nesse trabalho. Então, é o que eu acredito. É a válvula, na minha opinião. É, até quando eu vou entrevistar corretores, eu acho que um dos pontos mais importantes, eu sempre falo, cara, você tem pelo menos uns 3 meses, 3 a 4 meses de capital de giro para você se sustentar enquanto. Eu vou te ensinar, eu vou Uhum. fazer você ficar bom, mas você tem que aguentar o processo. Você Aham. consegue aguentar o processo? Se a pessoa falar, ah, não, pô, eu preciso de dinheiro porque tem que pagar as contas esse mês, eu não aguento esse mês. Não tem jeito. Assim, não existe fórmula mágica e é uma coisa que eu sempre falo que eu posso te ajudar de muitas formas, mas a sua parte eu não consigo fazer. É exatamente isso. Exatamente. E olhando, a gente conversando já, né? Você também se especializou em PNL, educação de vendedores, né? Me fala um pouquinho sobre esse seu lado de educador. Pronto. Na verdade, assim, ó, eu busquei para mim, né? Então, eu fui em busca de treinamentos de autodesenvolvimento, na verdade, para linkar esse profissional. Vi uma baita potência nisso. Então, assim, o ser humano. Existe um estudo que ele foi feito em 2020, tá? Que pegou ali 20 características profissionais para um profissional de 2026. Características ali. 16 delas eram comportamentais. 4 eram técnicos. Então, assim, a gente perde muito mais pelo nosso comportamento do que pela técnica. E aí que me chamou a atenção por aí por esse lado. Então, em 2018 eu conheci esse mundo, como treinando
né, experimentando esse processo, fez diferença na minha vida e eu quis aprofundar porque eu falei, pô, peraí, se eu começo a trabalhar essa linha comportamental no processo, então hoje a gente ajuda vendedores em quebra de crença, em valores, obviamente, que a gente alinha, tudo isso está linkado no processo de resultado. Então foi aí que chamou a atenção. E aí comecei a viver esse processo em 2018. Engraçado que essa semana eu estava conversando com um corretor que eu enxergo nele um potencial muito grande. O network dele é Aham. muito bom mesmo, assim, conhece as pessoas mais influentes da cidade, pessoas que realmente têm dinheiro, e ele tem uma crença limitante que ele tem que vender imóvel um pouco mais barato, porque ele não enxerga nele essa capacidade de conseguir interagir, se conectar. É engraçado que assim, totalmente é mente dele, é o que a gente tem que trabalhar, o que tem que é neurociência purinha, né? Purinha, purinha, Purinha. purinha. Às vezes o vendedor ele vende pelo que cabe no bolso dele. É isso aí. E não pelo que efetivo. Ah, não, tá bom. R$ 5.000 para mim é caro. Mas, às vezes, para o seu cliente que está na sua mesa, não é. Então, quanto é caro para você? É isso aí. E aí, para virar essa chave, não é técnico, né? Eu posso aqui ensinar a técnica para ele, mostrar a técnica de como funciona. Se ele não quebrar isso dentro dele, não vira. E sobre dinheiro, cara, o que que a neurociência pode já te ajudou sobre decisão financeira? Dinheiro não tem. Dinheiro não tem sentimento. Quem coloca sentimento nele é a gente. Primeiro ponto. E às vezes as pessoas ficam linkando a dinheiro a outras coisas que ela não tem na vida. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Eu vou fazer isso quando eu tiver dinheiro. Você entende que eu coloquei no dinheiro uma responsabilidade que é É isso minha. aí. Então a gente começa a botar sentimento no dinheiro. E o principal, ó, às vezes as pessoas se bloqueiam em relação ao dinheiro, que às vezes o dinheiro vai resolver coisas na vida dela que ela não está se preparada para desprender. Então, o dinheiro não vem. Aí a pessoa fica buscando, É, buscando, buscando. Só que o dinheiro às vezes vai tirar dela de um lugar que para ela é confortável estar e que nem ela viu. Então, assim, primeiro, o que que é dinheiro? Dinheiro é energia, move-se. uhum, Quem move ele é a gente. Então eu posso ou prender, eu posso soltar demais. Então você vê gente que é muito segura. Já viu pessoas que são extremamente bem-sucedidas e não conseguem gastar, não não consegue. conseguem viver aquele processo. Às vezes passou uma vida ali aprendendo que dinheiro tem que ser tratado desse jeito. Então o dinheiro, quem coloca a forma dele se movimentar é a gente. Entende por que que eu coloco ele Aham, puramente é isso mental? aí. O dinheiro ele pode proporcionar várias coisas. Várias. E pode me colocar em vários lugares. Agora, quem vai fazer isso é a É gente, né? isso aí. Eu conheço muitas pessoas que têm condição financeira inferior a outras, mas tem uma energia, tem uma forma de se posicionar junto com outros clientes e tudo mais, que a pessoa sente confiança e sabe que assim, cara, é lidar de igual para igual. Eu costumo dizer muito que os vendedores, os corretores, nunca podem se sentir inferiores aos clientes. Cara, a gente está conversando de igual para igual. Exatamente. Você tem uma coisa que eu quero, né? Que obviamente eu quero te fornecer esse serviço, mas sem mim você não consegue fazer nada, você não consegue adquirir aquele bem. Então, eu falo muito para os corretores, cara, cliente é igual você. Uhum, Só que muitas vezes ele está num momento melhor que o seu, tem mais uhum. dinheiro, mas, cara, ele precisa de você e você precisa dele. Então, se coloca de igual para igual, não se sinta inferior. É, E tem muito vendedor que se sente inferior ao seu cliente. a gente coloca tamanho no É, dinheiro, né? A é gente isso aí. começa a colocar essas proporções, né? E o que que você acha que trava mais o crescimento financeiro? É a falta de dinheiro em si ou a mentalidade? Permissão, tá linkada à mentalidade. É eu me permitir. Eu permitir conhecer o outro lado. Às vezes a gente nem se permite. Já viu que a gente passa assim? Ah, não, às vezes aquela loja ali não é pra mim, não. Eu nem entrei. Eu não sei nem como é que é. Não, aquele restaurante ali é muito pra mim. Às vezes é o mesmo valor que você tá pagando em outro. É isso aí. Então, assim, as pessoas não se permitem. Então, na minha opinião, essa virada tá onde? Na permissão. É eu permitir conhecer e que nada vai me custar eu conhecer. Pode ser que eu olhe e fale, ó, não faz sentido pra mim. Uhum. Né? Uma vez minha esposa me convidou para ir a um jantar num restaurante, estava no Rio, tinha estrela Michelin, tinha não sei e tal, me permiti sentar. Foi uma experiência. Prefiro outros, mas foi uma experiência que eu me permiti. Isso aí. E às vezes eu brinquei que é muito próximo do valor que eu pagava em outros lugares que eu ia. Então, entendeu essa linha que eu estou colocando? Então, o Aham. primeiro ponto eu acho que é eu permitir. Eu permitir sentar na mesa. Eu permitir falar com a pessoa. É eu permitir conhecer um outro lugar.
E aí vem outro detalhe, eu li esses dias que o paladar ele não retrocede, É né? isso Então aí. assim, não Ca- dá. Depois que você experimentou, Carlos Ferreirinha escreveu esse opa, livro. opa, então, e eu experimentei, opa, isso aqui não me permito Isso aí. mais. É assim, às vezes você tá num carro, né? Ah, me Ah, atende. Mas depois que você foi para um outro é melhor, difícil é demais. difícil É você voltar, difícil demais. né? Então, quando você linka isso, aí começa a virar chave. Eu falo uma vez que, primeira vez que eu fui para Dubai, nós fomos primeira classe. E aí depois eu falava com a minha esposa, cara, depois como é que eu assino no Como é que econômico? você Não tem faz? jeito, Então não é tem sobre jeito. isso. A hora que você começa a se permitir, aí vem um outro lado, que é o Ah, basta, né? Virada de chave da dor tá onde? No basta. Eu não permito mais estar nesse lugar. é isso aí. Então, assim, a hora que você vira a chave de não se permitir mais estar naquele lugar, acabou. Você vira uma máquina. Mudando um pouquinho o script aqui, a minha ordem, mas uma coisa, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Na verdade, são duas, né? Ah, Hoje, você trabalha muito, a gente estava conversando sobre isso aqui fora do ar. Aí você trabalha muito para o que você adquirir e comprar o quê? então, de um tempo pra cá, eu perdi esse lugar de comprar o quê? Antes eu vivia pra comprar o quê? Então, por muito tempo, eu queria comprar o carro que eu nunca tive. Então, eu vivia para ter o carro que eu nunca tive. Para morar na casa que eu queria. E aí se... Então, assim, hoje eu virei um pouco essa chave. Por isso que o trabalho. A gente estava comentando antes. Eu trabalho demais. Mas o que que é trabalhar demais? Eu não considero que eu trabalho muito. Porque vira um prazer tão grande fazer o que você faz que você perde um pouco disso. E aí vem no que você me perguntou. Hoje eu quero viver mais experiências, eu quero ter mais tempo de qualidade, e tempo de qualidade não está linkado a tempo. Às vezes eu posso ter o dia todo com você Uhum, e que não foi de qualidade. isso aí. Então me cobro muito menos em relação a isso. Antigamente ficava, pô, mas eu preciso ficar mais com as crianças. Mas às vezes eu estava e não estava. Então entende que não está muito Já. linkado a ter. Às vezes a gente quer ter muito tempo, mas não quer dizer nada. Então essa chave eu Eu, consegui. eu durante bastante tempo, né, a minha esposa, eu não vou falar que ela é CLT, porque ela não é CLT, ela ocupa um cargo de confiança que não é CLT. Mas durante muito tempo, falava assim, oh, não precisa tirar férias, precisa tirar férias. Aí eu brincava, mas era sério. Eu falava assim, cara, meu trabalho é tão bom, eu sinto tanto prazer, que eu não preciso de férias, cara. Eu acredito até, eu preciso de horário de lazer com a família, horário de horas com qualidade. Uhum. Mas férias, cara, tô bem, tô É, bem. E é. aí é muita gente, assim, que não é empreendedor ou que não sente tanto prazer no que faz, não consegue entender isso, Não né? consegue, E, não consegue. e o que pra você o dinheiro não compra? Tempo. Dinheiro não compra tempo. Na verdade, assim, ele compra um outro lado do tempo. Ele compra a qualidade do tempo. Mas uma vez eu estava com uma pessoa que foi que me contratou nessa concessionária. Seu Haroldo Pagi, aqui em Juiz de É, Fora. E ele um dia falou para mim assim, ô garoto, eu com a sua idade eu trocaria tudo que eu tenho. Então você entende. E você vê muita gente falando sobre isso, né? é. E aí linkou que uma vez eu estava na academia e tinha um senhor de 84 anos que ele estava todo dia na academia. E aí eu cheguei para ele e falei com ele, "Pô, como é que tem ânimo? Até quando tem ânimo?" E aí ele falou o seguinte, Thiago, eu ganhei um chaveiro, e ele tirou o chaveiro da mochila. E era essas fitazinhas de medição, Hum. um chaveirinho que abre, que mede, né? E ele falou assim, quanto tempo você acha que você vai viver? Eu falei, sei lá, 80 anos. Ele, quantos anos você tem? Eu tenho 40. Ele pegou a fitinha assim, foi, ó, chegou até os 80. E chegou até os 40 e falou assim, já passou isso tudo, falta só isso. Então isso aqui não se compra mais. Então assim, o dinheiro não compra tempo, que muita gente às vezes gostaria de comprar. E você vê quem tem, troca. Então vamos aprender com quem já passou? Vamos aprender com quem já passou por esse tempo. Então, na minha opinião, o tempo realmente é Eu, um. eu já escutei, tem uma coisa, eu não lembro quem foi que me falou, mas isso me leva a refletir com bastante frequência, dizendo o seguinte, eu moro aqui em Juiz de Fora, minha mãe mora em São Paulo. Minha mãe hoje tem 76 anos. Uhum. Eu vejo a minha mãe mais ou menos 3 a 4 vezes por ano. E aí, fazendo conta, assim, minha mãe tem 76, cara, deve viver uns 10 anos a mais no máximo. Pô, 3 vezes por ano, 3 a 4 vezes, vezes 10, 30 vezes, cara. Falta 30 vezes, só que eu vou. Essa conta Eu dói, né? vou. Essa conta é. E é exatamente isso. O dinheiro não compra.
os momentos que eu tô com a minha família, os momentos que eu tô com a minha mãe, os momentos bons, isso o dinheiro não compra. Vai me proporcionar maior conforto, Ele proporciona a mais qualidade chance, desse é tempo, isso né? aí. Agora o É isso tempo. aí. Mudando um pouquinho aí, eu fugi do script aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre consórcio, Uhum. sobre aposentadoria através do consórcio. É, você como especialista em consórcio, me fala uma coisa, dá para programar a aposentadoria e ficar rico, tranquilo, através de consórcio? Bom, link com o que eu falei inicialmente. Nada supera a persistência. Então, o que que eu coloco hoje? Como é que a pessoa hoje programa-se a vida dela? Eu tenho um trecho de um conteúdo que eu apresento que é dos 0 aos 25, né? A gente está ali aprendendo. Então, se a gente pegar de nasci até 25 anos de idade, a gente considera a idade do aprendizado. De 25 aos 55, 60 é a área da construção. Eu estou construindo alguma coisa. Com 60 anos eu preciso usufruir de alguma coisa que eu construí. Então, nesse período de 25 aos 55, se eu não construo nada, automaticamente eu não tenho o que usufruir com 60. O brasileiro hoje ele se aposenta como no normal? Vamos ficar à base de INSS, a gente não sabe onde vai parar. Posso fazer uma previdência privada, posso guardar um recurso. O que o consórcio ele proporciona? Ele proporciona dar uma esticada nesse processo. Então pensa assim, eu trabalho com duas válvulas hoje. Duas. Primeiro, no cultural. O brasileiro não guarda. Segundo, a gente te ajuda a blindar o dinheiro de você mesmo. Porque vamos colocar que você aprendeu a guardar. E que você durante um ano conseguiu guardar R$ 1.000 por mês. Daqui a 12 meses você guardou 12 mil. Pronto, você quebrou a primeira barreira. A segunda é olhar 12 mil na conta em janeiro, com IPVA para pagar, com colégio de criança para pagar e não mexer nele. Então você entende como Vai assim, a gente mexer. começa a blindar a operação? Então assim, a gente começa a educar. Então aonde entra o consórcio nessa brincadeira toda? Primeiro, consórcio não é sorte. E o consórcio, quanto mais tempo demorar, melhor ele fica. As pessoas querem para ontem. Porque a gente tem a atualização do preço que é a nosso favor. Uhum. A gente tem esse crescimento. Agora pensa assim, eu fiz um consórcio durante 15 anos. Se eu pagar 5 anos e ser contemplado, eu quebrei duas barreiras. O primeiro de guardar, o segundo de blindar esse dinheiro, porque eu não tenho como mexer. Agora eu contemplei com 5. Entendeu que você ganhou 10 anos? Por quê? Porque você pegou um poder de compra que seria só daqui a 15 anos e trouxe ele para o presente. Vamos levar para o seu mercado, que é o imobiliário. Porque eu defendo Uhum. comprar imóvel, tá? Comprei um imóvel, coloquei para alugar. O inquilino começa a pagar essa conta. Me deu margem para fazer outra operação e ir repetindo essa operação. Então, o discurso de aposentadoria ele está linkado à construção de patrimônio com imóvel. Conto também sempre isso. Deus criou terra uma vez só. Quem tem, tem. Quem tomou, tomou. Quem ganhou, ganhou. E quem comprou, comprou. Já viu uma terra sem dono? Você pega hoje estrada hoje, você vê que a terra ela tem dono. Não existe terra sem dono. Como que eu vou comprar esse imóvel de uma forma diferente? Então, o consórcio é essa válvula. Ele estica. Ele estica, na verdade, esse processo. Então, onde vem esse papo de aposentadoria com consórcio? Mercado imobiliário, compra de imóvel. Durante esse período de 15 anos, você é o administrador desse imóvel. Agora, e depois de 15 anos? Ele é seu, gerando renda passiva e automaticamente caindo como renda para você e podendo linkar com as outras coisas que você fez, INSS, previdência privada, recursos que você guardou. Então é essa a ideia que a gente coloca hoje como Qual que, aposentadoria. qual que é o maior resultado financeiro que você já presenciou na sua carteira, assim, não vou nem dizer de valor, não, assim, mas assim, uma pessoa que não tinha nada e você viu mudar de vida através de consórcio. Tiago, minha família. É assim, eu vivi isso. Eu trabalho com consórcio, você colocou aí, 24 anos. Mas eu resolvi fazer carteira imobiliária nos últimos 8, 10 anos. Então, de 24 anos, vivendo tudo isso, eu só fiz carteira imobiliária 8, 10 anos atrás. E a gente começou com uma cota, porque era só uma cota que dava para pagar. Contemplamos, compramos um imóvel, colocamos eles para alugar. Automaticamente o inquilino começou a pagar essa conta e hoje a gente tem um patrimônio imobiliário que daqui a 10, 12 anos é meu, lá na minha carteira. Então, assim, eu não levo ninguém aonde eu nunca fui. Primeiro ponto. Não dá para levar ninguém onde você nunca foi. Se eu defendo em treinamento, tá?
é aquela doutrina que tem que ter congruência, né? Se a Uhum. gente vai falar de relacionamento, eu Isso aí. preciso ter passado por esse momento para te falar sobre isso. Agora, se eu não vivi isso, como é que eu vou te explicar como é que é? É igual aquele nutricionista que come mal, né? Exatamente. Um personal que come mal e se alimenta mal. Não tem congruência no processo. Não quer dizer que está certo ou que está errado. Uhum. Só não bate. É exatamente igual. Então, Eu não contrato. exatamente. Então, assim, eu vivo consórcio. Tudo que eu adquiri até hoje foi consórcio. Imóvel, viagem da família Disney que eu fiz agora, consórcio. A bicicleta que eu tenho em casa, consórcio. Então a gente tem um planejamento disso. Então eu vivo isso, isso fez diferença na minha vida. E é isso que na verdade a gente faz na vida das pessoas. Então, resultado. Resultado hoje é você ver, eu fico muito feliz quando eu vejo uma galera nova vendo isso, sabe? Uhum. Você vê uma garotada hoje de 27, 30 anos e plantando isso. Então eu tenho um vendedor que trabalha lá com a gente e que ele tem 30 anos e que tem 2 anos que ele trabalha com consórcio. E ele já tem 2 imóveis comprados com consórcio. Então ele é esse pouco. Diferente de que um empresário vai fazer toda a movimentação no consórcio hoje, que hoje está em alta, mas são nesses pequenos detalhes. Pô, peraí, esse cara daqui a 15, 20 anos, ele vai entender a decisão que ele fez agora lá na frente. Eu acho muito doido que obviamente, eu tenho acesso a muita gente, uns com mais, outros com menos dinheiro, mas eu acho muito doido aquele cara que ganha 30, 40 mil por mês e não tem nem imóvel e nem dinheiro guardado. É Exatamente. impressionante a frequência que isso E acontece. a gente está falando de muita gente. Muita gente. Muita gente. Em profissões específicas, assim. A gente fez um trabalho uma vez com médicos e, assim, foi assustador como as pessoas se organizam muito mal. É, corretores de imóveis. Porque, assim, eu vejo. E aí linka com o empreendedor. Pega o cara que é autônomo hoje, que ele se diz autônomo. Não, peraí, o que eu ganho hoje é produção minha do mês. E aí ele vem com o discurso inicial de que assim, eu não sei quanto eu ganho. Não, peraí. Você sabe quanto você faturou nos últimos 12 meses? Você sabe quanto você faturou nos últimos 24 meses? E aí começa o processo de dor como? Eu sento isso e falo, tá, Ana, nos últimos 5 anos, o que você comprou? O que você adquiriu? O que você cresceu nos últimos 5 anos? E aí começa a bater um processo de Não, autoconsciência, né, cara? Eu não fiz nada. eu tenho alguns corretores que ganham mais de 30 mil por mês e moram mal e não têm a segurança de morar melhor, de fazer uma dívida, de planejar para morar melhor, exatamente isso, por medo do futuro, mas não assim, não toma a decisão de fazer um consórcio ou fazer um financiamento, Qualquer não coisa. importa, para poder morar melhor. É impressionante como o brasileiro tem esse medo ainda de medo e não sei se é só medo mesmo, é falta de educação financeira mesmo. É falta Cultural. de educação Eu financeira. jogo pro cultural. E não sei se existe um perfil melhor, mas qual é o tipo de pessoa que você considera ideal, né, para começar a fazer um consórcio? Todas as pessoas hoje são capazes de fazer um consórcio. Hoje a gente fala assim, pega no mercado imobiliário, um consórcio de 100 mil reais, a pessoa paga 270 reais por mês. A gente tem planos assim. Então, peraí, 270 reais por mês, hoje, a gente pode pensar que existe uma grande fatia que pode começar a se planejar. Então, assim, hoje a gente tem hoje todos os perfis olhando para consórcio, tá? Tanto é que grandes players estão vindo para o mercado. Então você vê XP, BTG, todos esses grandes players hoje, eventos que você vai em São Paulo, Uhum. você vê prateleiras disso. O evento da XP hoje, a gente tem quiosques grandes falando sobre consórcio. Então a gente tem desde a classe E, que ali se aperta para se planejar, ao grande empresário, o cara que tem grana e que fala assim: no Brasil, como é que eu me ajusto? Porque o Brasil ele acomoda. Nossa renda fixa hoje está pagando 1% ao mês. Isso aí. Então o cara para tirar o dinheiro da conta dele para fazer qualquer movimento, torna-se o cara preguiçoso até. Então hoje o perfil, eu falo assim, ou melhor, todo mundo, todo mundo precisa ter um consórcio. Uhum. Um mercado que combina muito do meu com o seu. Ah, Eu fiz até um vídeo sobre isso, que é assim, ó, um dia você vai precisar comprar um imóvel. E tomare quando você decida comprar esse imóvel, você tenha feito um consórcio em algum momento da sua vida. Então uhum. entende que eles estão Entendi. casados? Porque às vezes as pessoas quando ligam o botão que quer, automaticamente já passou. E às É vezes eu isso tenho aí. que entrar num negócio muito mais caro para ter. Eu vou te fazer uma pergunta e gostaria que você fosse o mais didático possível, que obviamente eu aprendo bastante, mas vamos gerar um corte quanto Aham. a isso, né? Mas hoje eu tenho 300 mil reais na conta, certo? Qual que é a vantagem em fazer um consórcio ou
oferecer os 300 mil à vista ali e conseguir um desconto na compra. Vou trazer porque a gente aprendia às vezes lá atrás. Os antigos falavam isso muito, né? O homem é homem quando tem dinheiro no bolso. Vamos trazer. Liquidez hoje. Liquidez tem preço, tá? É você ter liquidez. Então você colocou o dinheiro no imóvel. Automaticamente você perdeu a liquidez, às vezes, daquele dinheiro que estava líquido na sua conta. Trazendo para aquele outro link que eu falei, que a gente é mal acostumado com os juros que a gente tem, hoje eu vou tirar um dinheiro. Muita gente fala assim, ó, eu vou tirar um dinheiro da minha conta. Você tirar o dinheiro da sua conta hoje custa no Brasil 1% ao mês. Sim. Falei ontem com um amigo, um empresário, estava comprando uma casa de 4 milhões. E ele estava comprando à vista. Falei, cara, você está pagando 40 mil de aluguel. Eu Thiago, mas por quê? Porque é 40 mil que ele vai render hoje na sua conta. Então, o primeiro ponto é liquidez. Hoje, o que eu defendo? Com 300 mil, dá para viver dos dois lados. Dá para você alavancar esse processo. 300 mil hoje rendendo 3 mil reais por mês, ou que seja 2.500 líquidos por mês, paga uma operação de 500 mil em consórcio para você. Sendo que por ano você tem rentabilidade sobre esses 500 mil. Então entendeu como é que vem a persistência? Se eu aplico esse dinheiro hoje e deixo esse dinheiro pagando uma operação de consórcio, quem está pagando o consórcio para mim é quem? O meu próprio dinheiro. E no momento que ele contempla, quem passa a pagar esse consórcio é meu inquilino. Em que momento você pagou esse cara? Você não pagou essa operação. É de fato o dinheiro trabalhar para você. Então hoje, 300 mil na conta, eu pensaria duas vezes em perder liquidez, tá? Primeiro, a gente precisa trabalhar com aquela que os grandes influências do investimento falam, né? Nossa reservinha de emergência, aquela coisa toda. Precisa trabalhar com essa reserva, é fato. Então eu defendo a ideia da gente fazer em paralelo, um construindo o outro. E tem uma coisa que, principalmente nós que somos empreendedores, temos sempre acesso a várias pessoas e várias coisas, né? Quantas oportunidades já passaram pra gente, a gente não estava líquido ali para aproveitar, né? E Exatamente. fazendo consórcio, né? Eu já sou fã dessa modalidade. A gente consegue adquirir o bem e tem aquele dinheiro guardado para comprar outra empresa ou para aproveitar um outro negócio. Eu acho que isso aí Seu poder de compra ele diversificou na isso é operação, importante né? demais. É. E por mais que apareça negócios, né? Eu tenho uma carta de crédito de 500 mil, tenho dinheiro aplicado. Apareceu uma baita oportunidade de comprar um imóvel onde eu estou tendo uma grande desvalorização dessa operação ali, por qualquer oportunidade que seja. Nada impede, sei lá, acelerar o processo, dar um lance, contemplar Sim. e não precisar descapitalizar seu dinheiro todo, entendeu? E como utilizar o consórcio para alavancar patrimônio? Bom, primeiro, compra de imóvel, tá? Então, automaticamente estou comprando imóvel, estou alavancando essa operação. Vamos primeiro trazer o que é alavancar. Alavancar não é tomar posse do que eu não tenho, tá? Então vamos colocar assim, ó, muita gente fala assim, eu levantei um dinheiro para comprar alguma coisa. Você não alavancou nada, você só pegou um dinheiro emprestado que você fez uma dívida. Quando eu faço algo que vai gerar alguma coisa, eu estou alavancando. Alavancar é colocar a mão em alguma coisa que o meu poder de compra agora não tem acesso. Eu tenho 10 e automaticamente passo a colocar a mão em 10x, isso é alavancar. Então o consórcio ele te proporciona isso. Bom, traz para o mercado imobiliário. Compra, construção, pensa. Vou pegar um terreno e vou construir uma casa, que seja minha ou que seja para venda. Se for com dinheiro de consórcio, com uma taxa administrativa, é muito melhor do que eu colocar o meu dinheiro. Construção. Hoje as pessoas estão fazendo muito blindagem desse patrimônio com consórcio, operações de compra, pessoa jurídica comprando da pessoa física para ajustar o patrimônio na carteira e voltar dinheiro para o caixa. Tudo isso eu estou alavancando com o produto. Tudo isso. Isso aí. Como sair do zero e comprar o seu primeiro imóvel através de consórcio? Vamos falar daquele pessoal que ganha 2.000, 2.500, 3.000 reais por mês. Como sair do zero e construir um patrimônio através de consórcio? Vamos fazer uma fórmula matemática aqui da sua casa, tá? Lá em casa a gente faz assim, ó, despesa, receita. Então lá o quanto eu ganho, receita é o que entra. Despesa é o que sai. Se sobra alguma coisa disso, eu guardo. Então a gente faz assim, ó, receita menos a despesa igual poupança. Então eu poupo se isso a conta aqui estiver fechando. Se ela estiver negativa, eu preciso trabalhar outra coisa em casa, né, que é ajuste financeiro. Mas vamos trabalhar nessa conta. Aonde entra o consórcio nessa operação? Ele entra disfarçado de despesa. Nós somos uma máquina de pagar boleto. E somos. Chegou o boleto em casa, a gente paga. Entendeu? Então a gente trabalha nessa cultura de
disfarçar a minha poupança de despesa. Então o consórcio entra aí. Uma vez uma pessoa me fez exatamente essa pergunta. Ele me escutou falando e falou assim: pô, Thiago, tô te escutando, dá vontade de fazer 10 cotas de consórcio, eu já tô achando que eu tô atrasado na vida. Cara, e aí, por onde eu começo? Fazendo o que não te incomoda. Se hoje no seu orçamento, para não te incomodar, cabe R$ 500 por mês, começa por aí. Não pode apertar. Cabe 500 e por euforia eu coloquei 1.000, bem provável que eu vou desistir no meio do caminho porque essa conta não vai fechar. Por onde começa? É por quanto dá. Quanto que dá para eu colocar por mês? Depois você vai entender que vira uma cachaça, porque a gente acostuma. Então esse amigo que falou comigo, ele começou com uma cota de consórcio. E eu falei com ele assim: faz o seguinte, quando encaixar essa no seu orçamento e você acostumar a pagar ela, você liga para o vendedor e faz outra. Hoje ele tem 6 cotas pagando, ou seja, trabalhou onde? Na educação financeira. Ele se ajustou financeiramente na casa dele. Então, assim, começa por onde? Por onde não aperta. E eu queria que você compartilhasse a modalidade que me causou maior surpresa e foi aonde eu fiz a carta de consórcio com vocês. Como utilizar o consórcio para fazer casa, né? Para fazer obra, para construir, sem descapitalizar. Tá, a gente tem dois perfis hoje, né? O que eu vou construir a minha casa, que é para mim, ou eu vou construir uma casa para venda, por exemplo. Trabalhando para esses dois perfis, se eu vou construir uma casa para mim, automaticamente entra naquele papo nosso de liquidez. Eu posso colocar o meu dinheiro todo para construir essa casa, mas trabalhar num custo efetivo menor, então você pode fazer um consórcio. Já tem o terreno, por exemplo. Fiz uma operação, você pode fazer um consórcio para construir sua casa. Então, hoje bem estruturado, às vezes o vendedor, o que ele vai fazer o consultor lá para ele? Dividir várias cartas nessa operação. Então, as pessoas vão contemplando as cartas à medida que a obra vai evoluindo. Não precisa descapitalizar aquele valor todo de lance para dar, é uma bela modalidade. Para o construtor, é uma outra virada. Tem muito construtor hoje que não faz conta de custo. Compra um terreno, já comprei tem 2 anos, gastei um valor para construir uma casa e eu não coloquei na minha planilha financeira o custo desse dinheiro que eu coloquei, porque eu coloquei dinheiro lá. O tempo que ela ficou até vender. Então, o consórcio, aonde entra nessa história? Ele pode ser um dinheiro que não é seu dinheiro está na conta, automaticamente gerando rentabilidade, e você está trabalhando com dinheiro que não é seu. Aonde melhorou a conta? Em que linha foi que melhorou e que deu resultado? No lucro. Margem sobre o dinheiro investido. Exatamente. Então, assim, eu coloquei 1 milhão na operação para ganhar 200. Gastei 1 milhão. Vendi por 1.200. Minha margem é uma. Agora, de dinheiro meu, eu coloquei 200 para ganhar 200. Entende a proporção? Vamos ser bem didático. Eu vou fazer uma obra que entre lote e construção eu vou gastar 2 milhões. Eu já tenho esse dinheiro na conta, obviamente não quero me endividar. O que você recomenda? Fazer 2 milhões de operação. Você vai adquirir esse terreno, na verdade, devolvendo o dinheiro para você em consórcio. Então, a gente trabalha com valor cheio. E você vai trabalhar com uma carteira de 2 milhões de reais. O que você vai fazer? Automaticamente vai descapitalizar um pouco desse dinheiro. Dos 2 milhões que você gasta para fazer a obra, a gente tem que pensar em colocar 40%, 50%. Então, o que eu estou levantando de dinheiro nessa obra, a gente está falando de 50% dela em consórcio. Mas pensa assim, imagina, eu faço um consórcio de 2 milhões. Matemática aqui, didática pura. A obra já está feita, tudo deu certo, e eu levantei, peguei 1 milhão emprestado. Você vai ter uma parcela média de uns R$ 8.500 depois de contemplado. Só que você manteve 1 milhão aplicado. 1 milhão aplicado dá R$ 10.000 por mês. Quem está pagando 50% da sua casa para você? O seu próprio dinheiro. Se você tivesse colocado os seus 2 milhões, você teria rentabilidade nenhuma em relação a esses 2 milhões. Ou seja, você pagou 100% da operação. Então vamos fazer conta básica, que é hoje a pessoa que quer construir uma casa. Não vamos pensar no construtor agora. Eu tenho para construir. Você pode pensar em 50% dessa operação, o seu próprio dinheiro pagar a operação. Então, de uma forma didática rápida, esse é o melhor cenário. Agora, eu não tenho e quero alavancar. Eu quero uma obra de 2 milhões e tenho 1 milhão em caixa. Dá para você fazer isso. Você pode ir para um financiamento e pegar 1 milhão emprestado. Vai pagar caro por isso. Você pode sentar e fazer uma operação bem estruturada. Vai pagar barato por isso. E no caso do construtor, já aconteceu várias vezes comigo, tem mais um ponto positivo, que você vai ficar com 1 milhão
no banco, no caixa. Se aparecer um outro lote com preço bom, você tem para comprar. Geralmente, o construtor não quer comprometer aquele dinheiro para levar até o final da obra, passa as oportunidades e ele não compra para não comprometer a obra. Trazendo uma matemática simples, se o construtor ele tem caixa para tocar uma obra, se ele faz consórcio, ele tem caixa para tocar duas. Então, o que ele ganharia de rentabilidade, às vezes, em 1 ano e meio da operação, ele está com duas operações acontecendo. Se eu tenho um construtor que ele pode tocar duas operações com dinheiro e caixa próprio, ele automaticamente pode tocar 4 com consórcio. Então, entendeu o processo de alavancagem? A gente alavancou 2 vezes o processo trabalhando com uma carteira. E quando não vale a pena fazer o consórcio? Para quem que não é o consórcio? Consórcio é hoje assim, ó. Primeiro, não dá para forçar a barra em consórcio e ficar dando lance alto. Acabei de conversar agora com um amigo que ofereceram um consórcio para ele e ele precisava para contemplar essa carta 70%. Ou seja, e aí eu compro uma fantasia de consórcio com o discurso, o consórcio não tem juros, o consórcio só tem uma taxa administrativa, mas ela pode estar enfeitada ali de financiamento que você não está vendo. Então pensa, rápido, faça um consórcio de 1 milhão. Eu estou pagando taxa sobre 1 milhão. Eu preciso dar 700 mil para contemplar essa operação. Ou seja, eu vou pagar taxa sobre 1 milhão, mas na verdade estou pegando 300 mil da operação. Então entendeu onde que muita gente erra nessa história? Depois você vai procurar, ontem, aquela Arcuri, que ela auxilia investimento na internet e tal, ela fez um vídeo. Nunca se faça um consórcio. Vou fazer uma conta redonda para você em consórcio. E aí ela fez uma simulação de um cliente dando 60% de lance para contemplar a carta. Ela fez exatamente esse cálculo. E aí ela fez o cálculo de que se ele tivesse guardado o dinheiro sozinho, sairia ele pagando o aluguel e guardando o dinheiro sozinho, ele teria muito mais dinheiro. Ela não contabilizou o aluguel que ela pagou nesse período e contabilizou o dinheiro que ele colocou de lance. Eu estraguei uma operação. Eu peguei um belo produto e fiz ele virar um mau produto. Então, qual que é o trabalho hoje que a gente faz hoje em campo, Alan? É colocar para os consultores de que eu estou aqui para ajudar o cliente a não errar. E às vezes eu vou falar para ele, cara, consórcio não é para você. Eu quero um consórcio para amanhã e eu tenho 20% para dar somente de recurso. Hoje, dificilmente, você vai achar um consórcio que contempla com 20%. Então, o consórcio não serve para você. Você vai ter que buscar um financiamento. Você pode se planejar para quitar esse financiamento, blindar esse financiamento. Mas consórcio não serve para você. E hoje, às vezes, a gente fala mais que eu não consigo te atender do que propriamente eu te atendo. Mas essas pessoas voltam. Elas voltam dizendo o seguinte, pô, faz muito mais sentido eu sentar e planejar. Entendeu o ponto? Sabe uma coisa interessante? Quando nós conversamos a primeira vez, eu falei que eu já tinha um consórcio de carro há 4, 5 anos atrás. E eu detesto com todas as minhas forças aquele consórcio, mas continuo pagando, porque obviamente eu não vou perder e em algum momento eu vou utilizar. Mas a pessoa que me atendeu não faz um bom trabalho de acompanhamento, não faz com que eu enxergue valor naquele produto, né? Mas agora já até fiz outros produtos, né? Imobiliário. O que o corretor, né? O vendedor, a pessoa responsável pode ser, pode influenciar no sucesso da operação? Consórcio é um produto diferente. Em que sentido? Eu não estou vendendo ali uma parcela para o cliente. Eu estou casando com ele o prazo que eu vendi a operação. Porque a venda não aconteceu em totalidade. A totalidade da venda é a construção do início até o final. Então o corretor vendeu uma casa, assinou o contrato, saiu documentação, aquela casa é de posse dele, ele está morando na casa. O consórcio ele pagou a primeira parcela. Ele tem a segunda, ele tem a terceira, ele tem a quarta. E será que eu estou te acompanhando desse início até o final? Então hoje existem várias modalidades de contemplação. Então às vezes ele não está acompanhando dando um lance fixo para você, que poderia acelerar sua contemplação, trabalhando com um lance embutido da própria carta nesse período que você não quer descapitalizar e buscar oportunidades do grupo. Ele simplesmente vendeu uma parcela. E aí sabe o que é o sentimento? E assim acontece. Bancário fica bravo comigo quando eu falo assim, mas depois a gente tira um corte desse pedaço aqui pra gente provocar mais. Esse que eu vou tá? colocar. Pra gente provocar mais. O que é um produto consórcio hoje na prateleira do banco? Só mais um produto. Só mais um. Tá? Diante de vários que eu tenho, é mais um produto.
Hoje muita gente tem um consórcio de banco porque fez para ajudar o gerente, ou fez porque estava precisando de alguma coisa do banco e levou junto uma cartinha de crédito. E as pessoas vão pagando e não vão vendo que vão pagando. E aí passa um tempo e ele fala assim, nossa, mas que produto ruim que eu fiz. Por quê? Pensa assim, você faz um consórcio lá no banco, R$ 200.000, eu vou pagar uma parcela de R$ 2.000 do banco. Passaram-se 2 anos, eu já coloquei mais de 50 mil nesse consórcio. Esse 50 mil está rentabilizando de alguma forma? Não, está na mão do banco, ok? E aí eu falo assim, eu já paguei 50 mil disso, eu preciso contemplar. Eu olho no meu boleto que chega e vejo que a média de lance desse consórcio está na casa de 50%. Pô, peraí, eu tenho que dar 100, 120 mil de lance para contemplar. Eu já paguei 50. Ou seja, somando o que eu preciso dar de lance com o que eu já paguei, o banco não está me emprestando nada nessa brincadeira. Se eu te contar que a maioria das pessoas que fazem consórcio em um banco estão nessa situação, então assim, várias pessoas vêm, cara, e aí? O que eu faço com isso agora? Não, É o que você falou. É um belo produto, mas se ele for comprado desse jeito, você só está ajudando o banco a ganhar não, mais dinheiro. e em alguns momentos, que era o meu caso, você começa a perder a paciência. Cara, vou dar um lance logo para esse negócio chegar. E aí que ele adora É, você, porque na verdade você antecipou tudo, ele colocou a taxa é, administrativa toda no bolso dele e te emprestou muito pouco daquele recurso, na verdade, que você queria. Então, assim, perdeu a essência. é. E mudando um pouquinho, né, de assunto, você é empresário, né? Você obviamente pensa, eu tenho certeza que você dorme e acorda pensando em crescer a empresa, né? Mas como equilibrar esse crescimento, né, dinheiro e família? Bom, quando você me perguntou o que eu gostaria de comprar, né, com o dinheiro que automaticamente vem, quando você começa a ajustar isso, eu acho que isso começa a trabalhar mais fluido. Então, hoje, como é que eu trabalho? Obviamente, eu trabalho, se tivesse 48 horas, eram 48 horas, né, mas a gente tem 24. Automaticamente, a gente trabalha o tempo todo pensando em como é que vai fazer diferente. Nossa cabeça Uhum. funciona assim, né? Às vezes a gente entra num lugar, é bem discurso de internet isso, né? A gente entra às vezes para comer num lugar, a gente faz cálculo da empresa do cara, né? Pô, Sim, mas esse cara tem tantas mesas aqui, pô, ele deve estar faturando tanto, tal. A nossa cabeça vive nesse lugar. é isso aí. É, Agora, equilibrar isso é começar realmente a saber o que você quer para sua vida. E aí quando você ajusta que você quer, aonde você quer chegar? Me perguntam às vezes, o meu hobby é moto, eu gosto de andar de moto. E aí, aonde que eu desligo? Em cima de uma moto, na estrada. Por quê? Primeiro, eu tô sozinho. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu faço sempre, que é pensar. Mas eu me desconecto um pouco do negócio. E ali, a estrada, ela me ensina um negócio que é muito bacana. Que é propósito. De quê? Não adianta nada você estar no caminho sem saber onde você quer chegar. O Waze vai desviar seu caminho. O mapa vai desviar seu caminho. Mas você já percebeu que ele recalcula a rota. Então, assim, o que eu coloquei para minha vida? Onde eu quero chegar? E eu quero chegar com todo mundo junto. E aí você tem que automaticamente pegar esses pratinhos e balançar no decorrer do processo, para não perder a mão, porque senão perde. É como se eu tivesse 5 plantinhas. 5. Cada uma precisa de um pouquinho de água. Aí às vezes você esquece um pouquinho de regaço aqui, aí você esqueceu, aí você olha para ela assim, ó, aí você vê que ela tá meio murchinha. Aí qual que é o nosso intuitivo? Nosso inconsciente o que que faz? Vai lá e jorra água dentro. Mas às vezes É, você mata ela afogada. isso aí. Isso acontece na vida nossa, né? A gente dá um treinamento que a gente fala das 5 saúdes, né? A gente pega financeira, pega familiar, pega espiritual. Uhum. Cara, isso tem que ter um equilíbrio. Ajusta isso. A hora que você ajustar um equilíbrio, você vai entender a hora que você passou do ponto de um, que você esqueceu de outro, e automaticamente você vai ajustando, você vai linkando isso. Então é o que eu faço hoje no meu dia a dia, É, todo momento, cara. eu tenho muito claro na minha mente que, obviamente, eu tenho aquele número mágico que eu quero chegar de patrimônio, né? Mas esse número mágico não ultrapassa o tempo que eu tenho com família. É isso. Não ultrapassa. É Não isso. ultrapassa, e porque eu sei que, conforme você falou que o empreendedor lá no começo falou que faltava 40 anos, mas, cara, não necessariamente, né? Não Não necessariamente. necessariamente, É, pode acontecer. É exatamente. até, né? É É, até. E é, aí você traz mais, você quer diminuir aumentar esse incômodo. A é. gente que tem filho. Você pega hoje, eu tenho uma filha de 14 e uma de 10. Você pensa que daqui a 3 anos, 4 anos, eu já não tenho mais uma menina em casa só. Eu já Sei. tenho já uma adulta. É muito pouco tempo, ó.
É muito pouco É, esse tempo. é isso aí. Então, se você perder essa mão, aí eu acho que perde o controle e o propósito da vida, né? E nós, né, eu e minha esposa, nós temos muito claro, né, que obviamente hoje eu tenho, igual você, eu tenho um de 15 e uma menina de 12. Cara, o tempo em casa, vamos supor que eles demorem um pouquinho mais para sair de casa, é 10 anos, no No máximo. máximo. Tomara, porque eu não quero É, ninguém encostado na minha casa, exatamente, não. exatamente. Eu quero mais é que eles voem mesmo, eu quero, se depender de mim, vão fazer faculdade fora do país e é para isso que a gente educa, mas obviamente a vontade é deles, né? E nós temos muito claro exatamente que esse tempo em casa nós queremos aproveitar o máximo possível enquanto eles querem ficar com a gente. Enquanto Querem eles e querem. precisa, É, né? porque daqui a pouco eles vão É querer isso aí. mais, é o natural. E E tomara. o que que seus filhos, né, te ensinaram sobre a vida, assim, coisa que depois deles você começou a repensar? Já viu quando a gente coloca assim, na verdade, o que que muda quando a gente vira pai, né? E a gente pensar que de fato existe um ser humano que depende de você. Então, isso mexe na sua automotivação. Uhum. Linka no sentido, sabe aquele dia que às vezes você está desanimado, que se fosse só você sozinho, é bem provável que às vezes você mudaria a rota facilmente. Mas você pensa que existe alguém que depende daquele trabalho. Então, eu acho que o filho, ele muda a sua virada aí, né? Não é mais só você. É você e mais algumas pessoas. E automaticamente, quando tem pessoas que dependem de você, é como se você estivesse num carro, e aí o seu risco dentro daquele carro sozinho, ele é calculado só com a sua coragem. Agora, você pensa que o acelerar demais pode ter consequências para as pessoas que estão dentro do carro com você, começa a ficar mais É pesadinho um isso aí. pouquinho, né? Então, eu acho que assim, os filhos eles ensinam primeiro a gente realmente a virar essa chave mesmo de maturidade, de aprendizado, de valores, o que que realmente vale a pena, o que que não vale a pena, até onde eu chego, até onde eu não chego. A coragem começa a ficar diferente, não quer dizer que você não está mais É, arrojado, que você não tem mais energia, não, você começa a ponderar um pouco mais os riscos, né? Então, é o isso aí. filho, na minha opinião, ele ensina muito isso. É, legal. E o que que é sucesso para você? Cara, sucesso eu acho que é ter paz. Eu tenho buscado muito isso, sabe? Eu acho que sucesso sem paz, as pessoas ficam perguntando assim, tá, aonde está o sucesso? Eu vejo pessoas hoje vivendo sucesso em formas tão diferentes de sucesso de fato, que eu comecei a ver sucesso diferente. Então hoje, pensa, o Alan há 10 anos atrás vendo o Alan hoje. É um Alan de sucesso? É, Entendeu? E às vezes o Alan de hoje está buscando outro sucesso. Então é a gente entender o sucesso de olhares de onde eu já olhei que não era possível chegar. E aí quando você vai ver, você está vivendo o sucesso, cara. até refletindo sobre isso que você acabou de falar, obviamente a gente não pode confundir, né, estar satisfeito com o sucesso Uhum. que nos enxergamos e estar acomodado. São Uhum. coisas diferentes. E realmente é isso. O sucesso para mim hoje o próximo passo é diferente do próximo passo do Alan de 10 anos atrás, né? Aham. Mas realmente refletindo sobre isso, hoje os meus valores e o que eu é, literalmente dou valor é muito diferente do que eu dava valor há 10 anos atrás, que é o que eu queria buscar, queria buscar, queria buscar. Acredito até que eu já cheguei aonde eu queria buscar há 10 anos atrás, mas hoje os valores e o que me motiva é completamente diferente. Então você entende que na verdade o sucesso ele se torna muito diferente em posições que você está naquele momento. Mas a gente sempre fica buscando um tal de sucesso, É, sucesso, sucesso. é isso aí. E às vezes você está vivendo ele e não viu. Óbvio. Volta naquele, o paladar, ele não, de forma alguma, vai retroceder. Então eu acho que esse botão de tipo, eu não admito mais isso na minha vida, sempre vai ligar uma automotivação ali para você buscar sempre algo diferente. Mas hoje eu tenho vivido o sucesso que eu tô vivendo, assim, sabe? E o sucesso ele não tá linkado ao dinheiro, ele não tá linkado muito ao que você tem, e sim fases da vida que você tá passando e que É isso é aí. diferente, é diferente. E nessa questão, você me falou que gosta de moto, gosta de estrada, a gente conversando já rodou mais de 40 mil quilômetros, né? Foi, O que América do que, Sul o toda. que que isso te ensina, né? Rodar 40 mil quilômetros pela América do Sul. Então, me ensinou isso, me ensinou, primeiro, me traz uma metáfora de propósito. Eu fiz uma última agora em maio do ano passado,
que eu fui até o Peru de moto, então passei pela Bolívia, falta de combustível, um monte de coisa. Precisei recalcular a rota no meio do caminho toda. E foi divertido. Então, primeiro, pode ser divertido recalculando a rota. Ela me ensina isso. Ela me ensina a desligar um pouquinho, a desconectar um pouco. É. Então acaba que eu estou em cima de uma moto, às vezes a 10 mil quilômetros de distância. Me ligou esse botão nessa viagem mesmo. Eu tava lá no meio do Peru, uma cidadezinha pequena, não tinha nada. Eu fui deitar para dormir e falei assim, rapaz do céu, eu tô longe de casa, hein? Agora eu preciso voltar. E como é que eu tô? E assim, desconectado de tudo. Então ela me ensinou isso. Então por isso que eu curto a moto, eu curto a estrada, porque ela me traz, tudo eu linko as metáforas do que pode te ensinar. Então, eu vou viajar de moto, eu vou adivinhar o que vai acontecer no caminho? Não vou adivinhar. Agora, onde eu sei, onde eu quero chegar? Então quando eu faço essas viagens de moto, pra você ter uma ideia, É. as pessoas me perguntam assim, Tiago, como é que é o planejamento? Eu durmo onde eu quero dormir, eu reservo o hotel no dia que eu tô chegando na É cidade. mesmo, vai. Então, assim, por quê? Porque eu Ah, quero perder o controle um pouquinho dessa entendi. situação toda, porque às vezes a Legal. gente vive tão no controle, então é muito isso que eu Você não vivo. reserva com antecedência? Não, não É na reservo. hora. Eu sei aonde eu quero chegar. Ah, Então, assim, vamos para tal lugar. Hoje deu para chegar em tal lugar. É aqui que a gente vai dormir. Então, às vezes eu reservo o hotel no café da tarde. Às vezes eu tô tomando um café numa parada 4 horas da tarde, ou às vezes resolvi parar naquele dia na hora do almoço. Pô, a cidade é bacana, vamos dormir aqui. E amanhã, para esse cálculo fechar e eu chegar onde eu quero chegar, eu vou precisar rodar um pouquinho mais. e, Mas eu vou viver o hoje aqui. e você viaja em grupo? Porque eu vejo que os Geralmente motoqueiros duas andam em pessoas, grupo. três É, pessoas. Relacionamento é assim, né? Se é, começou a juntar muita gente, dá problema, né? É é, meio é. normal isso. Então, assim, grandes grupos, acaba que desvia um pouquinho. Então, viajo com mais 2 amigos, 3 no máximo. E obviamente todos eles ali, Na, mais ou me- menos o mesmo estilo, na né? mesma. Por quê? Traz para relacionamento profissional, familiar, de relacionamento amoroso. Tem que bater os valores, porque senão não bate. É. Então, aonde as pessoas que viajam de moto junto, a gente dá certo? Porque são valores parecidos, a gente está buscando as mesmas coisas, a gente quer as mesmas coisas, e aí dá certo. É igualzinho. Os Legal. sócios que você arruma para a Ah, vida, é o cara que trabalha junto com você. é isso aí. Voltando aqui para o seu lado educador, o que você acha que todo empreendedor empreendedor ou vendedor deveria estudar? Primeiro, estudar como que ele funciona. Autoconhecimento, na minha opinião, é vida. Eu entender como que eu funciono na prática, é por isso que me encantou. Hoje, todo o treinamento técnico que eu faço, que eu levo para as equipes hoje, vão ter parte comportamental. Acabei de fazer um treinamento em Campinas agora, que a gente foi para entregar o técnico. E a chave do treinamento só virou na hora que a gente mexeu no comportamental. Então, assim, primeiro, se conhecer, entender como é que funciona. E o principal, saber o que você vende. Não dá para vender o que eu não sei. Então, assim, o estudo, o produto, ele sempre está mudando. O mercado imobiliário, quanto mudou? O Antigamente a tempo gente tinha todo. imóveis maiores, hoje a tendência é o imóvel menor, enfim, não sei, mas você precisa se atualizar, o que que o mercado está comprando, qual é a tendência. Então, assim, o vendedor, venda o Alan, ele primeiro, ele tem técnica, tá? Na minha opinião, ele tem técnica, ele precisa ter processo, ele precisa ter disciplina. Então, muitas vezes eu vejo equipes de vendas buscando treinamento lá no fechamento. E o fechamento, para mim, na minha opinião, é a ponta do Aham, ciclo. Muitas vezes eu erro na abordagem. isso aí. Eu estou abordando errado. Depois que vem a abordagem, vem todo um relacionamento de confiança para eu entender o que que você quer, para entender o seu tempo para te vender, para depois eu usar a técnica de fechamento. Hum, Então, conhecimento nesse sentido é tudo, é processo, é usar técnicas em momento certo. Então, na minha opinião, o vendedor ele tem que estar estudando sempre. isso aí, muito bom. E você é mais do livro ou do podcast? Como é que você se atualiza aí ou se inspira? Eu gosto muito de áudio, Ah, tá? Então eu escuto muito, mas tenho hoje colocado na minha rotina parar para ler. Tá? Eu tenho parado para fazer esse tipo de movimento até para eu parar um pouquinho. É um exercício não só de leitura, mas sim de parar um pouquinho e dar uma respirada. Sabe aquela meia hora, ah, 40 minutos que você não pararia? Então eu estou me educando para isso. Mas gosto do áudio, gosto do podcast e estou, na verdade, muito e linkado à tem leitura algum também. livro que você queira compartilhar, alguma O coisa aí que você último que eu li tá. agora, Ah, Psicologia do Dinheiro, ele ensina é pra mesmo. gente coisas fantásticas de como o dinheiro, ele às vezes bloqueia, às vezes ensina, às vezes educa e muitas das vezes faz a gente desviar de tudo que a gente quer pra gente, se perdendo no dinheiro. E vem muito disso que eu tô falando, de como eu aprendi a ver o dinheiro, de como eu vi dinheiro quando eu cresci.
Então é um livro que vale muito a pena. Tem um livro que eu li no começo do ano, que é A Única Coisa. Já leu? Não, não li. É um livro assim que te ensina, né? Te mostra o resultado de você focar em uma coisa de cada vez. É. Né? Para tudo. Ah, você tá fazendo um podcast? Cara, se concentra no podcast, fica pensando nessa nossa conversa aqui, porque quantas vezes a gente já tá fazendo uma coisa, mas tá com a mente longe, né? Então é exatamente isso que ensina, a você estar presente. Né? Eu tô com uma dificuldade, inclusive, nesse momento, para viver isso. Porque a tecnologia tem, né, ele traz tanta facilidade pra gente. Porque se eu tô com você aqui, se chegar o WhatsApp, eu não vou parar para ver. Se o meu telefone tocar, se não for as minhas filhas, minha mãe, minha esposa, eu não vou atender, porque pode ser que eu paro aqui para saber se aconteceu alguma coisa, se for uma dessas pessoas. Então existe um acúmulo tecnológico desse processo. Mas é isso que eu estou vivendo hoje, essa conexão. Então, se a gente tiver aqui 2 horas, eu estou contigo 2 horas. Essa é a válvula que funciona, na minha opinião. E é que está linkado com o que você falou, né? E isso é importante demais, né? Você Demais. tá. Tem um livro do Joel J que é sempre presente. Sempre Entendeu? É isso presente. mesmo. Você tá Exatamente. aqui de corpo e alma. E quantas vezes nós fomos num restaurante, às vezes nós vemos uma família de quatro, cinco, cada um tem o seu celular. Total. Todo mundo tá ali, mas não tá, né? Não tá. Não Cada tá, um tá no lugar. tá em corpo, mas a mente não tá Cada um presente, tá né? vendo uma coisa e cada um tá no lugar. Estamos para os nossos finalmente aqui e tem um momento, eu chamo aqui de momento brainstorm, que eu vou obviamente falar uma palavra, né? E você vai falar o que vem à sua mente, Legal. certo? Dinheiro é Dinheiro é. Dinheiro é caminho para várias coisas. liberdade, é Liberdade é tempo de qualidade. família. Família é tempo de qualidade. Total. Empreender, Persistência. sucesso. Viver o presente. Você já respondeu essa, mas eu vou falar novamente. Tempo, Tempo hoje. Tempo, na minha opinião, hoje é. Linka tudo isso que você me perguntou. Entendeu? O tempo ele tá no dinheiro, o tempo ele tá na família, o tempo ele tá no empreender. Então, assim, o tempo é o que move hoje. Então eu preciso entender muito como é que eu lido com o meu tempo, né? Então o primeiro aprendizado que eu coloco é: vamos trabalhar bem esse tempo aí, vamos aproveitar muito o momento do tempo presente, que as coisas podem mudar num tempo muito rápido que às vezes nem você imagina. Então é sobre isso. o podcast chama Visão de Dono, Legal. né? Visão do dono. Fala, pela sua experiência, 3 atitudes que o empreendedor deve ter. Conhecer seu negócio, viver seu negócio e dedicar para o seu negócio. Tem muito empreendedor que não quer nem estar no seu negócio, já viu? Tem muita gente que compra franquia assim, né? Eu quero ter uma franquia porque eu coloco funcionário, nem lá eu vou. Aí você vai ver o negócio não deu certo. E franquia é um negócio até diferente, porque assim, se a franquia não deu certo, de modelos de franquia que dão certo, é quem tocou a franquia que na verdade deu errado. Então é sobre isso. Na minha opinião, é a opinião que eu dou para todo mundo que vai viver um processo desse. E você tem alguma frase que guia a sua vida? Se eu não tô fazendo nada de errado, uma hora vai dar certo. Eu falei isso no momento Essa é mais boa, essa é difícil da boa. minha Como que é? vida. Se Se eu eu não não... tô fazendo nada de errado, uma hora vai dar certo. Eu falei isso num momento muito difícil da minha vida. E um amigo me perguntou: Thiago, e agora? Eu olhei pra ele e falei assim: irmão, eu não tô fazendo nada de errado. Uma hora vai dar certo. É o que eu acredito. Eu gostei dessa, vou utilizar. Pronto. E pro final, qual o conselho que você dá para aquele empreendedor iniciante que tem vontade, tá engatinhando, o cara que é persistente ali, que, cara, preciso ganhar dinheiro, tô só dando um murro em pão de faca. Qual o conselho que você dá para esse cara? Primeiro ponto, conhecer um negócio que está. Tem muita gente hoje tocando negócios que não são rentáveis e estão ali mergulhados no processo, não fazem conta. Tem muitos empreendedores hoje que precisam de educação financeira no processo dele. Mistura pessoa física com pessoa jurídica, vira uma loucura, dá e fala que o negócio está dando errado. Então, primeiro ponto precisa conhecer o negócio, fez conta, viu que tem margem, dedica que vai dar certo. Se não fizer nada errado, uma hora vai dar certo. É isso aí. Não tenha dúvida. Para finalizar, passa seu contato aí, olha para a câmera ali. Bom, Qual câmera que tá? Consórcio Sem Segredo, uma página no Instagram que com muito prazer eu coloco lá conteúdos muito voltados para consórcio, mentalidade, essas viradas de chave que já fizeram diferença na minha vida e que hoje
graças ao bom Deus, eu posso compartilhar com outras pessoas. Amigo, obrigado. Gratidão, viu, pelo espaço e muito